Globo News Painel. Hoje será apresentada uma importante entrevista feita pela nossa repórter e especialista em técnicas de recebimento de mensagem dos mortos, Netusa Neri, com o restaurador italiano Cesare Brandi. Veremos a seguir mais relatos sobre a última manifestação que aconteceu ontem em Ribeirão Preto pelos apoiadores de Husky em frente a mais uma obra restaurada pelos critérios de Viollet-le-Duc. Italiano nascido em Siena, Cesare Brandi era formado em Direito e Ciências Humanas. Em 1930, iniciou seus trabalhos como supervisor de monumentos e galerias na administração das antiguidades e belas artes em sua cidade natal. Por volta de 1934, Brandi atuou também na Universidade de Roma, bem como em outras instituições como escritor, crítico e palestrante, sempre envolvido com a arte, história e restauração, assunto que fascinava desde a infância. Bom dia, Sr. Brandi. Hoje queremos saber um pouco mais sobre as suas teorias e ideias sobre restauração de arte. Primeiramente, gostaríamos de saber o que te fez começar a teorizar e pesquisar sobre o assunto. Eu tinha em vista que as más restaurações estavam causando prejuízos maiores às obras de arte do que a própria ação do tempo sobre elas. Então, notei aí a necessidade de tornar o restauro um ato científico que seguisse princípios e métodos cientificamente determinados, respeitando os monumentos enquanto documento histórico, dispensando assim cuidado de filólogos. Outra motivação que me impulsiona aos estudos na área do restauro foi a Segunda Guerra Mundial, que com a maciça destruição das cidades europeias, cria-se a necessidade da reconstrução em larga escala dessas cidades, demandando assim um número maior de profissionais na área. Mas para você, o que é o restauro exatamente? É um momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consciência física e na sua dupla polaridade estética e histórica, com vista à sua transmissão ao futuro. O reconhecimento da obra de arte deve ser fundamentado em análise sobre a totalidade da obra em seus aspectos físicos, da imagem figurada e na transformação ao longo do tempo. Isso através de instrumentos de reflexão oferecidos pela historiografia da arte, a estética e a filosofia, buscando reconhecer a sua unidade potencial. O restauro é um ato crítico, no qual se expõe o valor de uma ideia, de uma apreciação, sendo decisivo na escolha do que deve ser preservado, o que no caso da arquitetura é a solução arquitetônica alicerçada nas soluções estéticas e históricas. Já que você citou o restauro crítico, você poderia explicar mais um pouco sobre o assunto? O restauro crítico valoriza o juízo do restaurador e prioriza que cada restauração deve ser levada de uma forma particular, pois o restauro vai além de um ato científico. Ele é um ato crítico, como ação de reflexão do profissional, garantindo que não haja intervenções inadequadas. E além disso, quais seriam as principais diretrizes para o restauro? O ato do restauro exige que o objeto seja reconhecido pelo observador como obra de arte. A partir dessa consciência e de uma ação crítica perante a percepção do objeto em suas instâncias físicas e material, o restaurador precisa agir buscando resgatar a unidade potencial, sem produzir falsificações ou que elimine a pátina característica das passagens do tempo na obra. A intervenção deve ser aplicada de maneira única, pois cada caso é um caso a ser analisado. Conforme suas características particulares, devemos perceber a essência do objeto e afastar as ações do empirismo. E você sempre fala da importância de ser cauteloso nas escolhas do restauro. Mas então, quem ou qual grupo está apto para fazer esse tipo de escolha? Quando se trata de responsabilidade de uma obra a ser restaurada, eu sempre sustento a opinião de que o restaurador que tem toda a prudência sobre tal, pois cabe a ele resgatar a sua unidade potencial, estudando-a como uma arte, chegando a um resultado satisfatório, mantendo o equilíbrio de composição, assim respeitando o material original. Certo. E como seria a integração dos limites das obras restauradas? Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? A restauração é um procedimento de caráter excepcional, que possui o objetivo de conversar e revelar os valores estéticos e históricos de um bem a toda a sua materialidade. Os limites se dão a partir da necessidade de ser cauteloso, o bastante
para conseguir o melhor resultado, aquele desejado, mesmo que algumas alterações sejam necessárias. E como você recomenda que somente a matéria seja restaurada, sem mudança de sua essência? A composição para a intervenção deve ser aplicada de maneira única, ou seja, cada caso é um caso a ser estudado. Conforme a sua característica particular, cabe a cada restaurador perceber a essência do objeto, afastando assim as ações do empirismo. Um restaurador precisa se preocupar principalmente com aqueles elementos que apresentam influência sobre a construção da essência primária do edifício ou obra de arte, que, em minha perspectiva, representa sua intimidade artística. Portanto, o restaurador deve garantir que qualquer inserção externa, recuperada ou não pode alterar os componentes que tornam a obra de arte reconhecível como uma unidade potencial. E quais seriam os passos que você recomenda a ser seguido para a consolidação do restauro e sua importância? Eu acredito que o restauro deva partir da relação entre estética e história, de maneira dialética, impactando na forma como o restauro é visto. Partindo desses ideais, percebemos o vínculo da obra de arte com seu tempo histórico, compreendendo melhor as técnicas estéticas utilizadas naquela época. Assim, podemos preservar e restaurar melhor a obra de arte. E de onde vem a sua inspiração e influência para a realização das obras? Reconheço que as minhas inspirações vêm de trabalhos de grandes filósofos europeus, que vão desde Platão até nomes como Bergson, até Hegel. Essas inspirações se dão ao universo da fenomenologia, uma filosofia descritiva, juntamente de muitas pesquisas. Obrigada, Sr. Brandi, por ter aceitado fazer essa entrevista com a gente hoje e muito obrigada também por sempre compartilhar suas ideias sobre restauração e obras de arte. Bem, essa foi a primeira parte do nosso programa. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos logo após com a nossa programação.